Salmos 42, 1 a 11. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como, com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. A situação do salmista. Qual era a sua situação? E qual foi a solução para o seu problema? O problema que tinha a ver com a sequidão que havia na sua alma, sequidão espiritual. A situação do salmista era esta. O salmista sentia-se longe do Senhor, como o cervo que foi à procura de água no rio e encontrou sem água para se saciar. É isso que nós lemos aqui nestes primeiros versos. Provavelmente esta situação de secura na vida do salmista devia-se a ele ter se afastado fisicamente do povo do Senhor e do templo em Jerusalém. Por isso ele diz: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com alegria, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Esta podia ser uma das causas porque o salmista se sentia seco espiritualmente. Outra hipótese é que alguma situação na vida do salmista aconteceu e nessa situação em que ele se encontrava parecia que o Senhor se tinha esquecido dele. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Ou, como lemos aqui: como com ferida mortal os meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E esta situação era de tal modo grave que o salmista nem queria comer nem dormir. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Esta era a situação grave em que o salmista se encontrava. E ele ainda acrescenta: porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Era uma situação difícil, em que parecia que Deus se tinha esquecido dele. Ou uma outra hipótese, porque o salmista se encontrava nesta secura espiritual, é que provavelmente ele tinha se esquecido do Senhor porque tinha confiado em outra coisa qualquer. Tinha colocado a sua confiança em outra coisa e não no Senhor. É o que nós lemos aqui. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Mas muito provavelmente era uma combinação de todas estas coisas a causa porque o salmista se encontrava seco espiritualmente. A solução para o salmista e para nós hoje, quando estamos secos espiritualmente, devido a muitos fatores, que muitas vezes não são pecado específico, outras vezes podem ser, mas quando há pecado na nossa vida, devemos confessá-lo e deixar o pecado, como lemos no Salmo 51.
Mas outras vezes não quer dizer que haja um pecado que não estejamos a arrepender-nos, mas muitos fatores que nos podem levar, que levaram o salmista a ficar seco espiritualmente. Nesse caso, a solução, para nós como para o salmista, é lembrar de Deus, como Ele é bom e como Ele nos ama. Lembrar a misericórdia de Deus, o seu amor, nós vemos aqui nas palavras do salmista. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. O salmista lembrou-se como o Senhor é misericordioso, como o Senhor ama aqueles que são seus. Mas não só isso. O salmista, ele diz que esperava em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Para o salmista, a solução foi também lembrar-se que podia esperar, ter esperança em Deus, pois Ele é a nossa salvação. Mas o salmista fez mais uma coisa que nós precisamos de fazer também quando estamos na mesma situação de secura espiritual. O salmista pregou para ele mesmo: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. O salmista estava a falar com ele mesmo. E nós precisamos fazer o mesmo, pregar para nós mesmos. Deixar de ter fé em nós mesmos, no que a nossa alma nos diz, deixar de dar ouvidos à nossa alma e passar a ter fé no que a palavra de Deus diz. E falar, pregar essa palavra à nossa alma. Será que tudo isto faz sentido para nós hoje? Qual é o sentido para nós de palavras que foram escritas há milhares de anos por alguém que estava a viver na velha aliança? Será que isto faz sentido para nós na nova aliança? Será que podemos hoje ter a certeza que Deus nos ama? Será que podemos esperar nele, ter esperança nele e confiar somente nele? Qual é a nossa garantia de que Deus vai agir connosco como o salmista acreditava e esperava que Deus agisse com ele? A resposta está em Jesus, aquele que verdadeiramente podia dizer que tinha sede do Deus vivo, do Pai, porque ele experimentou o afastamento do Pai. Ele mesmo ouviu outros dizer que o Pai, Deus o tinha abandonado. Jesus foi aquele que foi à cruz, que sofreu a opressão do inimigo, que levou sobre si as vagas do nosso pecado, sem nunca ter pecado algum. E ele fez tudo isto para que nós hoje não tivéssemos de passar por nada do que ele passou, de terrível que ele passou, que foi o afastamento do Pai. E por isso, aquilo que o salmista disse muitos anos atrás faz sentido para nós hoje, na pessoa do Senhor Jesus. Ele é a prova que Deus nos ama. Ele é a prova que podemos esperar em Deus. Ele é a nossa salvação. Por isso podemos confiar, crer nele, pregar para nós mesmos. Espere em Deus, espere em Jesus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.